Boa noite a todos. Boa noite a todos os nossos convidados, a todos os nossos consultores. Eu sou Samantha Abrão, sou líder Premier de expansão do Terra. Também sou nutricionista clínica, terapeuta Ayurveda e aromaterapeuta. Eu vou estar falando hoje para vocês, com muito prazer, a respeito do suporte de aromaterapia na enxaqueca e cefaleia. Né? A gente vai ver o que a aromaterapia pode nos ajudar em relação a isso, né? Então, vamos começar. Os tópicos que nós vamos estudar hoje serão os seguintes. O que é, né? Cefaleia e enxaqueca, quais as diferenças entre eles, né? A prevalência de enxaqueca e cefaleia na população brasileira e mundial, na população geral também. Vamos falar um pouquinho a respeito do diagnóstico, as causas e fatores que desencadeiam a crise, como evitar a crise, muito importante isso. O que o suporte da aromaterapia pode fazer por nós e os protocolos de uso, ok? Começando então, vamos falar um pouquinho. O que é, né? O que é cefaleia? Cefaleia é o termo técnico para designar dor de cabeça. Popularmente a gente chama como dor de cabeça, né? Já a enxaqueca, que também é chamada de migrânia, é um dos tipos de cefaleia, né? Ela talvez seja o tipo mais famoso de cefaleia, né? As cefaleias, de uma forma geral, podem variar muito em suas características, intensidade e dor. Existem mais de 150 tipos de dores de cabeça. E a gente não vai falar sobre todos eles aqui hoje, mas a gente vai saber diferenciar um pouquinho, ok? Então, os mais comuns, vamos falar aqui dos mais comuns. A cefaleia tensional, a enxaqueca, a cefaleia crônica diária, a cefaleia menstrual e a cefaleia em salvas, tá? Então, a gente vai, em primeiro lugar, saber o que é isso e começar a diferenciar um pouquinho para poder aplicar um tratamento de aromaterapia, né, mais eficaz. A prevalência. Olha que dados interessantes que eu trago aqui para vocês. 50% da população geral do mundo inteiro tem cefaleia durante um determinado ano e mais de 90% refere em alguma vez, né, um histórico de cefaleia durante a vida. Olha que dado interessante, e é por isso que nós estamos fazendo essa aula hoje, né? Por quê? Porque em algum momento da vida, ou nós tivemos, ou nós teremos, né, dor de cabeça. Então, tem como melhorar isso? Claro que tem como melhorar isso de várias formas. A gente vai ver isso. A cefaleia do tipo tensional é mais comum que a migrânia, que é a enxaqueca, mas muito confundida também, ok? Com prevalência ao longo da vida de aproximadamente 52%. Contudo, apenas as cefaleias do tipo tensional, né, frequente ou crônica reduzem a capacidade funcional. Então, qual que é o grande problema da cefaleia? Qual que é o grande problema de todos os tipos de dor de cabeça? É exatamente esse, que ele vai causar na gente incapacidade funcional, vai reduzir a nossa capacidade funcional. A gente não consegue nem pensar direito quando está tendo dor de cabeça, né? Ou enxaqueca. 3% da população geral tem cefaleia crônica, ou seja, cefaleia né, mais 15 ou mais dias por mês. Olha que coisa terrível! Esses são os com maior redução na capacidade funcional, é claro, né? Por quê? Porque imagina você ter a maior parte do mês ou
dos dias da sua vida ter cefaleia crônica. É terrível, né? Segundo o Ministério da Saúde, de 5 a 25% das mulheres tem enxaqueca e 2 a 10% dos homens, né? As mulheres têm mais, a gente vai ver também, de certa forma, por quê? Porque está envolvido com a parte hormonal da mulher também. A enxaqueca é predominante em pessoas com idades entre 25 e 45 anos, e olha que dado interessante, após os 50 anos, essa porcentagem tende a diminuir, principalmente em mulheres. Mais uma vez, né, levando aqui, considerando a parte hormonal da mulher, né? Por que isso acontece? Por conta das quedas, né? Das quedas agora dos hormônios femininos, ok? Entre outros fatores, mas esse é um dos principais. Gente, até aqui tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? A gente vai falar um pouquinho agora de algumas características que distinguem a enxaqueca de outros tipos de dor de cabeça, né? Por quê? Porque a enxaqueca é a mais incapacitante das cefaleias, né? É uma das mais incapacitantes, então a gente precisa falar sobre ela, né? A duração das crises, né? Se caso não seja medicada, a enxaqueca pode durar de 4 até 72 horas, né? Tipo de dor é uma dor latejante, geralmente de um único lado da cabeça. Então, essa é uma das características. Você falar, estou com enxaqueca, e a sua enxaqueca for na cabeça inteira ou frontal, não é enxaqueca, é outro tipo de cefaleia, tá? Intensidade da dor, né? De moderada a forte, a insuportável, posso dizer até. Sintomas. Além da dor, as crises de enxaqueca também vêm acompanhadas de intolerância à luz, né? Fotofobia, intolerância a ruídos, né? Intolerância, então, os 5 sentidos são afetados pela enxaqueca, né? Intolerância a odores, né? A cheiros fortes e, frequentemente, náusea e vômito. Fatores que podem agravar a crise, que pode piorar: movimentar demais a cabeça, fazer movimentos bruscos com o corpo todo, esforço físico exacerbado, esforços mentais e, às vezes, até em alguns casos, ficar deitado pode piorar também a crise, ok? Fatores que podem melhorar a crise, né? Então, que dá uma aliviada, uma amenizada. Aplicar gelo, comprimir as têmporas, massagear as têmporas e, em alguns casos, dormir, ok? Bom, diagnóstico, né? Então, eu quero dizer para vocês, o que a gente está estudando aqui não substitui um diagnóstico clínico feito por um médico, ok? Mas a gente vai tentar entender um pouquinho mais, né, sobre a cefaleia e a enxaqueca. Então, a gente estudar um pouquinho sobre as diferenças, né, sobre os tipos, então vai ajudar bastante a gente entender tudo isso, tá certo? Então, tipos de dores de cabeça. Aqui eu trago uma figura bem nítida para vocês, né? Para a gente diferenciar, então, a cefaleia, a enxaqueca, a dor de cabeça causada pela sinusite, que é bem recorrente também. Quem tem crise de sinusite ou já teve alguma vez sabe que é isso, né? A tensão, né? A tensão causa essa dor frontal na cabeça toda, né? Até no topo da cabeça. A enxaqueca é de uns lados e a cefaleia é num ponto, pode ser, né? Num ponto mais bem definido, ok? Então, eu convido vocês agora que estão me assistindo para fazer um teste de dor de cabeça. Eu achei num site muito interessante e muito certeiro, porque eu fiz o meu teste, né? E ele vai te falar, então,
vai classificar a dor de cabeça. Eu achei muito interessante trazer para vocês, tá? Para vocês poderem fazer esse teste. Vou deixar aqui para vocês. Eu queria ter feito isso antes, perdão, mas acabei me esquecendo. Eu vou deixar aqui para vocês o link para entrar lá. E eu até queria que vocês fizessem o teste agora e alguém me contasse, tudo bem? Eu gosto, para quem não me conhece, eu gosto da minha aula interativa, eu gosto de fazer esse jogo, essa conversa com vocês aqui, vocês vão me respondendo no chat, ok? Bom, vamos lá. Eu vou parar um pouquinho só a apresentação para poder enviar para vocês, tá? O link. Até me esqueci disso, mas eu quero fazer isso agora. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo parar a apresentação um pouquinho. Tá. Vou parar a apresentação e vou copiar o link aqui. 1 minuto, por gentileza. Estou copiando aqui o link, tá? Aqui. Vou colocar para vocês aqui no chat. Quero que vocês me respondam. Tá aí no chat, gente. Em 3 minutos, menos de 3 minutos, vocês fazem esse. Quem puder me ajudar, se é para a gente poder fazer essa conversa aqui, tudo bem? Para a gente poder manter essa conversa aqui, me fala o seu diagnóstico, tá bom? Ele vai dar o diagnóstico na hora e é muito legal, muito certeiro. Vamos lá. Eu vou aguardar vocês um pouquinho enquanto eu arrumo a apresentação para compartilhar a tela novamente. Vai lá, gente. Voltei aqui. Alguém conseguiu? A Mari está comentando aqui, ó. Minha sinusite está atacada. Acabou o meu Peppermint, o meu brief encomendei, mas vendi. Eita, e agora? E agora, Mari? Tem outras coisas que pode usar, tá bom? A gente pode ver aqui. Você tem o Deep Blue aí? Pode ajudar também, tá? Porque ele tem Peppermint, você tem o Persistence, tem outras coisas que podem ajudar. Vamos lá, gente. Tem o Lemon que pode ajudar. Acredito que todo mundo tem Lemon aí, ó. Faz inalação em concha com Lemon. Põe no difusor de aromas, tá? Enquanto todo mundo responde aí, ó. Vamos lá, gente. Alguém já chegou a fazer o teste? Eu acho muito interessante fazer esse teste para a gente ver, classificar mesmo a nossa dor de cabeça. Para que serve? Então, para que, né? Qual que é o objetivo disso? Da gente classificar a dor de cabeça? Quanto melhor a gente souber sobre a nossa própria dor de cabeça, ou a gente pode fazer isso até com o cliente, né? Ah, Larissa fez, ó, eu fiz e tenho enxaqueca. Deu, então, o diagnóstico foi de enxaqueca mesmo? Ótimo que esse site deu. Legal aí. Então, a gente vai falar um pouquinho depois, Larissa, sobre o protocolo da enxaqueca. Vão me colocando aqui e a gente vai seguindo com a apresentação. Tudo bem?
Não é legal fazer isso? Quanto mais a gente souber sobre a nossa própria dor, a gente consegue nos ajudar em primeiro lugar e depois ajudar as outras pessoas. A Glaura falou que é enxaqueca também. Olha que interessante. Mas, gente, só lembrando que isso não substitui um diagnóstico médico, tá? Mas a gente consegue nos conhecer. E isso é muito importante, da mesma forma que um diagnóstico médico, tá? Continuando, vão me colocando aí, não deixem de colocar os diagnósticos de vocês, tá? E a gente vai seguindo aqui com a apresentação. Então, vamos estudar agora um pouquinho sobre as causas e como se dá a crise de enxaqueca, né? Vamos falar das causas físicas. As causas físicas, elas estão relacionadas com alterações do cérebro e possuem, sim, alguma influência genética, tá? Então, por exemplo, genética e hereditária. Então, se a minha mãe teve, se a minha avó teve, se alguém da minha família teve, eu tenho uma tendência maior a ter. Vamos ver, mais alguém respondeu aí. Ah, tá, a Laura tá falando. Minha dor era de 15 às 18 horas, todos os dias, e eu inalava álcool para parar, pois... Ah, que interessante. Agora você vai inalar outras coisas melhores. Vamos lá. Então, o padrão de crise, olha aí que legal. Está falando sobre o padrão de crise. Também para a gente poder saber reconhecer. O padrão de crise é sempre o mesmo para cada indivíduo, variando apenas a intensidade. É claro, né? Se a gente, quando ela começa, a gente sente, ela está leve a moderada, mas se a gente deixa um pouquinho, principalmente no caso da enxaqueca, se a gente deixa um pouquinho de tempo, ela já vai ficando cada vez mais intensa até chegar, né, no insuportável, não é verdade? Ah, da Marineuza deu bruxismo, isso mesmo, exatamente. Da Lígia deu enxaqueca, legal, super legal, vamos estudar aqui. Da Gislaine também deu enxaqueca, legal, super, gente, super legal. A gente vai, então, agora tentar entender um pouquinho melhor isso aqui, tá? Então, o padrão de crise é sempre o mesmo, sempre varia de cada pessoa, né? Sempre varia, não. Sempre o mesmo para cada pessoa, varia a intensidade. O espaçamento entre as crises que é variável. Às vezes você pode passar 15 dias, às vezes dá 2, 3 dias, já vem a dor de novo, não é verdade? Mas alguém respondeu aqui, vamos ver. A Ítala deu cefaleia, legal. Da Tatiane também, da Tatiane deu cefaleia tensional. Sabe o que que meu deu? Eu tenho mesmo isso, exatamente. O meu deu disfunção da articulação temporomandibular. E é exatamente esse o meu diagnóstico. Então, achei muito interessante esse teste, porque eu já tinha um diagnóstico clínico e esse teste só confirmou o meu diagnóstico clínico, tá? Legal, super legal. Então, como é que acontece? Vamos ver aqui, ó, como que vai acontecendo, como que ela se dá. Mais alguém respondeu? Da crise, deu enxaqueca, beleza, tá. Como que é o início, né? O que que acontece? Existe um gatilho, esse gatilho geralmente é externo, né? De procedência externa. Vamos falar um gatilho? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre vários deles, mas vamos falar um gatilho? Estresse, tensão, é um gatilho para enxaqueca, né? Então, o que acontece? O gatilho age lá. Células nervosas já estão, né? Já estão lá em estado de hiperexcitabilidade, né? Então, o impulso, né? E aí vão impulsos para os vasos sanguíneos. Primeiro acontece a constrição dos vasos sanguíneos e depois, em seguida, a dilatação dos vasos sanguíneos. Quando isso acontece, acontece também a liberação de prostaglandinas,
serotoninas e outras substâncias inflamatórias, pró-inflamatórias. Então, acontece, né, quando tudo isso aqui acontece um estado de inflamação. O corpo entende que alguma coisa está agredindo aquelas células nervosas, né? E aí acontece a inflamação com a liberação de prostaglandinas, serotoninas e outras substâncias inflamatórias, culminando em dor. Ficou fácil de entender como é que é isso que se dá? Agora, por que isso se dá e quais são os gatilhos, né? Mais alguém respondeu, vamos ver. Lavanda para o bruxismo, lavanda e lemongrass. Perfeito, Mari. Nós vamos ver isso aí. Tá? Legal. Continuando, então. Vocês entenderam como é que funciona aqui, como que isso acontece. Bom, os gatilhos. O que desencadeia a crise, né? Os gatilhos da enxaqueca mais comum. Vamos falar de vários aqui, mas vamos falar do mais comum. Estresse, jejum prolongado, ou seja, ficar sem se alimentar por várias horas, né? Claro, isso aí já vai acontecer um problema, né? Toda uma sequência em cadeia no nosso metabolismo que vai acontecer um gatilho que vai acontecer toda aquela sequência que a gente acabou de ver, ok? Dormir mais ou menos do que o de costume, já aconteceu com vocês também? Por exemplo, dormir 10 horas. Ai, acordei com uma dor de cabeça, porque dormiu demais, tá? Ou porque dormiu de menos, né? Ou o que acontece com muitas pessoas hoje em dia? Muitas pessoas não têm um bom sono, né? E aí chega o fim de semana, dormem 10, 12 horas até as 10 horas da manhã, e isso desencadeia, sim, a crise de enxaqueca, tá? Mudanças bruscas de temperatura e umidade pode acontecer, desencadear a crise. Agora, atenção para um dado muito importante, interessante aqui, ó. Perfume e outros odores muito fortes podem desencadear a crise de enxaqueca. Atenção, essências artificiais, né? Gente, vamos lembrar um pouquinho dos princípios da aromaterapia, né? Como que é? Existem compostos químicos aromáticos, né? A gente está falando dos óleos essenciais 100% naturais, mas também existem, mais do que os óleos essenciais hoje em dia no nosso meio, as essências artificiais. Do shampoo, do amaciante, do condicionador, do sabonete, do creme hidratante, de tanta coisa, gente, do seu próprio perfume, né, da sua colônia, de que mais? Do produto de limpeza, de tudo isso. O princípio é o mesmo. O que está acontecendo? São compostos, mesmo sendo artificiais, são compostos químicos que estão sendo inalados, que chegam lá na nossa células olfativas, né? Chegam lá nas nossas células olfativas. E o que acontece? Vão lá para o nosso sistema límbico do cérebro. Se é um óleo essencial, ótimo, porque ele vai promover alguma coisa boa, um equilíbrio, né? Vai promover. E se é uma essência artificial, o que será? Sabe-se lá o que ela vai promover no nosso sistema límbico do cérebro? Para vocês pensarem sobre isso, ok? Então, quanto mais essências artificiais nós temos do cheirinho do aromatizador de ambiente, do bom ar lá do banheiro, gente, tudo que está nos cercando, tudo que está em nossa volta, né? Contém essências artificiais, dos alimentos tem essências artificiais. O que mais tem?
Será que isso é bom para nós? Então, fica aqui para vocês pensarem sobre isso, tá? Isso pode e vai desencadear uma crise de enxaqueca, tá? Pode. Esforço físico exacerbado, pode. Luzes e sons intensos. Então, por exemplo, uma pessoa que vai na balada, né? Que fica aquela luz e som intenso, piscando luz, né? O som muito alto muda muito a frequência vibratória do som que a gente está ouvindo, muda muito toda hora. Isso também pode desencadear uma crise de enxaqueca, né? Abuso de medicamentos, incluindo os analgésicos, né? Com toda certeza vai causar uma crise de enxaqueca. E aí, por quê? Porque a gente está se intoxicando. Tudo aqui que a gente acabou de falar, ó, é um tipo de intoxicação. Tudo aqui, tá? A gente está se intoxicando, né? Certo? Então, assim, o que desencadeia a crise? Quando a gente se intoxica de tudo que é isso, tudo isso de coisas que acontecem no nosso dia a dia da vida moderna, né? Agora, existem fatores hormonais nas mulheres. É comum mulheres portadoras de enxaqueca apresentarem dor na fase pré, durante e logo após a menstruação. Esse tipo de migrânia é chamada de enxaqueca menstrual, né? E tende a melhorar espontaneamente na menopausa. Muitas mulheres têm as crises pioradas ou até melhoradas a partir do momento que usam anticoncepcionais orais. Será que se a gente usar um óleo essencial que vai mimetizar os hormônios femininos também não pode melhorar? Só que eu não coloquei, vocês vão ver depois lá no protocolo, eu não foquei o protocolo nisso. Tá certo? Mas fica aqui uma dúvida para a gente estudar e pensar depois sobre isso, ok? Fica uma pergunta aqui para nós, para vocês e para mim também. Alimentos e bebidas. Claro, né? Claro. É um outro tipo de intoxicação, né? Alimentos e bebidas. Queijos amarelos envelhecidos. Excesso de gordura está presente, fungos estão presentes, né? Substâncias, toxinas produzidas pelos fungos, por exemplo, podem estar fazendo isso. Aí agora eu estou falando como nutricionista, pelo conhecimento de nutrição que eu tenho, né? As frutas cítricas podem causar, vocês sabiam disso? Principalmente laranja, limão, abacaxi, pêssego, pode causar, né, uma crise de enxaqueca, né? Carnes processadas, frituras, gordura em excesso, chocolate, a grande maioria das pessoas já sabia. Café, chá, refrigerantes à base de cola, aspartame, que é um adoçante artificial, glutamato monossódico. Isso aqui, o que é glutamato monossódico, gente? Vocês já ouviram falar do Sazon, né? Do Ajinomoto, são as marcas, né? Que tem, que acontece? E na grande maioria dos alimentos industrializados, o glutamato monossódico está presente como intensificador do sabor. Por exemplo, vou falar um exemplo bem simples, todo mundo vai entender. Miojo, tá? Riquíssimo em glutamato monossódico. Batatinha frita, né? Batatinha daquela chips de onda, aquela de saquinho, aquela batatinha frita. Riquíssimo em glutamato monossódico, né? Comida japonesa, chinesa, riquíssima em glutamato. E isso pode desencadear crise, tá? Por quê? Porque tudo isso aqui, ó, vai ser um gatilho para começar uma inflamação. Excesso de álcool nem se fala, porque o excesso de álcool já vai intoxicar o nosso fígado, o nosso corpo inteiro, e que dirá as nossas células nervosas, né? Bom,
E aí, falando um pouquinho sobre o gatilho, acabamos de falar sobre ele, aí vem a pergunta, como que a gente pode evitar? Gente, é muito simples, mas não parece simples, né? Quando a gente tem dor de cabeça, não parece simples, mas a mudança no estilo de vida, com certeza, é o que vai fazer toda a diferença para você, ao menos, né? Aliviar, amenizar as suas crises de enxaqueca e cefaleia, com toda certeza, né? Claro, evitar cigarros, cafeína e álcool. E aí vocês começam a entender, acredito eu que vocês começaram a entender, mais uma vez, que tudo isso aqui que a gente está falando, e a enxaqueca, a cefaleia, é causada pelo nosso nível de intoxicação, tá? Do nosso corpo. É o nosso nível de intoxicação, ok? Praticar exercício físico regularmente é uma ótima maneira de reduzir as toxinas do nosso corpo. Dormir o suficiente todas as noites e ter uma boa qualidade de sono, né? Não ficar dormindo e acordando, dormindo e acordando. Dormir o suficiente todas as noites é fundamental para evitar uma crise de enxaqueca, fundamental. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo prevenção, mas não é só prevenção, a gente também está fazendo tratamento, né? Porque isso aqui tudo pode ser melhorado. Se você tiver enxaqueca, tudo isso aqui, ó, pensa bem, você pode melhorar. Não é só tomando remédio, inclusive o remédio é o que menos traz eficácia, né? A medicação alopática é pouco eficaz. Pelo contrário, né? Ali mesmo está dizendo, se você se intoxicar com analgésicos, cada vez mais vai piorar a sua enxaqueca, tá? Reduzir o estresse em sua vida, né? É aquele gerenciamento do estresse, certo? E alimentação saudável e regular. A gente acabou de estudar ali que um dos gatilhos, né, é a falta de alimentação ou é ficar muito tempo, jejum prolongado, ficar muito tempo sem se alimentar. Então, para lembrar vocês, acredito que a maioria de vocês aqui, pelo menos os consultores, já viu, já presenciou, já viu aqui no Guia Viva essa figurinha aqui. Essa figurinha aqui é do nosso Guia Viva da doTERRA. Olha como ela é sábia, é uma visão diferente de estilo de vida, né? Então, você vai atribuir para você mesmo uma nota em cada área de 1 a 10, né? E ver no que você pode melhorar, para melhorar tudo na sua vida. E daí não é só a enxaqueca, mas, claro, aqui a gente está falando da enxaqueca, mas a gente pode melhorar tudo na nossa vida, né? Começando pelo alimente-se bem, certo? Exercite-se, descanse e reduza o estresse. Então, tem que ter o seu momento de descanso e redução de estresse. Mas não é, eu estou descansando assistindo televisão. Não, eu estou descansando. Descansando a minha mente, descansando os meus sentidos. Eu estou descansando, né? Fazendo alguma coisa que eu realmente gosto e que seja bom para mim em todos os sentidos. Reduzir o acúmulo tóxico, né? Com certeza, isso aí faz toda a diferença para a gente evitar uma crise de enxaqueca, tá? Cuidados pessoais conscientes, que é o quê? É de você, o seu cuidado diário, né? Inclusive, incluindo a sua imunidade, né? E aí, cuidados médicos proativos, né? Só em último caso, tá certo? Então, gente, como que a gente faz para evitar? Levando um estilo de vida diferente do que está acontecendo agora, né? Se você conseguiu, né, colocar uma nota perto, maior do que 5 aí para cada um, ótimo, tá bom? Mas, gente,
sempre o que é bom pode melhorar. Se você, apesar de estar fazendo tudo isso, ainda tem crises de enxaqueca, vamos ver com o que a gente pode melhorar, de que forma a gente ainda pode melhorar, né? Então, vamos falar do suporte dos óleos essenciais, como que eles atuam, né? Então, é muito legal falar isso aqui para vocês. Por quê? Porque a gente tá estudando, eu trago até uma visão, talvez, da medicina tradicional, que eu tenho uma formação de profissional de saúde, né? Mas eu também tenho uma formação, né, da medicina integrativa, da saúde holística. Então, a gente consegue enxergar isso de uma maneira melhor, vamos dizer assim, né? Então, a parte física, os óleos essenciais podem ajudar, né, a gente a melhorar a parte física da enxaqueca? Sim. A parte emocional da enxaqueca e da cefaleia? Com toda certeza. E talvez, na minha humilde opinião, 99%, para não dizer 100%, das crises de enxaqueca e cefaleia são causadas por alguma tensão emocional, por algum problema, alguma coisa da parte emocional que está levando ao físico, certo? Isso acontece com todas as doenças, não só com a enxaqueca e cefaleia. E energético, na parte energética, como? Equilibrando a frequência vibracional no nosso corpo físico. Então, os óleos essenciais também podem atuar no nosso corpo energético, né? Chegando num equilíbrio, ok? Claro, isso aqui acontece da noite para o dia? Não. A gente tem que ter uma rotina de uso, a gente tem que ter, né, um protocolo, a gente tem que ter a forma certa de utilizar, tá bom? Então, a parte física, né? O que é isso? Como que é isso? Como que isso acontece, né? A parte física da dor de cabeça e da enxaqueca, né? Como que os óleos essenciais vão atuar? Como antinociceptivos. O que é isso? Nociceptivos são os nossos receptores. Então, o que o óleo essencial vai fazer? Ele pode tanto anular quanto reduzir a percepção e a transmissão dos estímulos que causam dor. Ou seja, aquelas citocinas pró-inflamatórias, aquelas substâncias inflamatórias, eles podem ir lá e anular a atuação dela. Entenderam? Olha como eles são poderosos, poderosíssimos. Na parte emocional, claro, principalmente, né? Antes disso, antes mesmo de acontecer o físico, vem primeiro o emocional, auxiliando no tratamento, gerenciamento do estresse, ansiedade e depressão, né? Ou seja, o emocional acontece antes de acontecer o gatilho físico, né? Então, se você começa tratando do emocional, provavelmente vai melhorar, não, às vezes não vai acabar de uma vez, mas provavelmente, muito provavelmente vai melhorar, né, o sintoma físico, o gatilho físico que está causando a enxaqueca, ok? E a parte energética, consequentemente, equilibrando tudo isso dentro do nosso corpo. Então, eu coloquei aqui, gente, dentro da doTERRA nós temos muitos óleos essenciais, a gente tem muitas opções, mas eu coloquei os mais estudados para a questão da dor, ok? Que vão falar assim na parte física, que vão realmente agir ali no centro da dor, que eles vão bloquear, né, as citocinas pró-inflamatórias que vão causar a dor. Continuando aqui, então. Então, a gente tem
como óleos individuais. Se vocês forem procurar, até deixei as referências dessa aula no final, tudo bem? As referências científicas. Então, bergamota, lavanda e copaíba, e a hortelã-pimenta também, mas a bergamota, lavanda e copaíba são as principais que agem no centro da dor. Muito interessante, maravilhoso, né? Então, perfeito. Aí a gente tem outros, né? Manjerona, tem muitos estudos de bergamota, lavanda, copaíba, tem N estudos científicos. São os óleos essenciais mais estudados para a dor, para a questão da dor principalmente, né? E para a questão neurológica também. Então, manjerona, manjericão, a camomila romana e o frankincense tem muitos estudos falando, e foi por isso que eu trouxe os que mais têm estudos, ok? E os blends também. A maioria de vocês conhece o blend Aroma Touch? E mais do que isso, conhece a técnica Aroma Touch? Tão maravilhosa, incrível. Não sei se vocês já conhecem, se vocês sabem que essa técnica foi desenvolvida pelo Dr. David Hill, sócio fundador da doTERRA, e o kit, né, que a gente vende, que a gente cadastra, o kit Aroma Touch, ele é um kit que vem o livreto com a explicação dessa técnica, como que faz para você aplicar essa técnica, e daí vem o blend Aroma Touch, tão incrível, porque tem hortelã-pimenta, lavanda, bergamota, manjerona, manjericão, tem tudo isso aqui, ó, no Aroma Touch, olha que incrível, né? Aí a gente tem o Deep Blue, Past Tense e o Adaptive, eu coloquei aqui também, ok? Bom, então eu trouxe aqui, quis trazer para vocês os mais estudados. E aí, para cada tipo, a gente tem várias, não é só uma, várias soluções naturais. Então, com aquele testezinho que a gente acabou de fazer, né, a gente consegue agora identificar os tipos de dores de cabeça, ok? A gente consegue identificar um pouquinho melhor e saber qual óleo essencial ou quais óleos essenciais escolher nesse momento, né? Muitas vezes você tem crises de enxaqueca, mas está com essa mudança de tempo, está com sinusite, e aí você acha que é enxaqueca, e aí você usa um monte de coisa e não funciona. Gente, vamos começar a gente se conhecer. Então, nós vamos começar a nos conhecer, né? Então, se for sinusite, como a própria Mari falou, a Mari acabou de falar, né? Vamos usar a Brief, o Peppermint, lavanda e lemon, né? Por quê? Porque eles são expectorantes, abrem as vias aéreas superiores, ok? Ajuda bastante, certo? Todo mundo sabe dessa parte, né? Atenção! Se for uma dor de cabeça do tipo tensional, o que a gente vai usar? Os óleos essenciais que vão ajudar a reduzir essa tensão. Até coloquei outros que não tem ali nos mais estudados lá para cefaleia, tá? Mas eu coloquei o Past Tense, o próprio Peppermint, o Adaptive, Lemongrass, que é um relaxante muscular muito potente, a Manjerona, camomila romana e o Balance. Se for uma dor de cabeça tensional, esses óleos essenciais dão conta. Eles vão ajudar muito na resolução. Claro, gente, vamos olhar aqui para mim agora. Se você passar uma vez e falar assim, ai, não funcionou. Gente, você tem que fazer um tratamento, certo? A gente precisa fazer um tratamento até cessar a dor. É igual a dor no joelho, né? Ah, eu passei o Deep Blue no joelho uma vez, melhorou na hora, depois voltou. É claro, a gente tem que fazer um tratamento, ok? Quando for enxaqueca, então, os mais indicados,
bergamota, copaíba e lavanda, aroma touch, o frankincense, que é o olíbano, e deep blue. Então, por que, gente? A gente pode até fazer um blend disso tudo, usar vários? Pode também. Por quê? Porque o que vai acontecer? Sinergia. Os compostos, né, desses óleos essenciais são fantásticos para tratamento da enxaqueca e da cefaleia também, claro. Então, bergamota, copaíba, deep blue, no caso de cefaleia, frankincense e manjericão. Ok? Vocês entenderam? Para a gente poder identificar o melhor tipo, quando a gente consegue identificar de uma maneira melhor o tipo de dor de cabeça, a gente consegue identificar os melhores óleos essenciais que vão nos ajudar. E aí, aqui, então, eu trouxe protocolo de uso, claro. Então, eu coloquei 3 protocolos de uso aqui, tá bom, gente? Se vocês quiserem, depois eu disponibilizo, claro, essa aula está sendo gravada, mas eu também disponibilizo o slide lá para vocês, ok? Bom, cefaleia de intensidade média. Então, eu coloquei aqui, claro, as 3 formas de uso dos óleos essenciais. Então, aromático, você pode fazer o uso da lavanda e bergamota, né? No difusor, 4 gotas por 6 horas. Na parte tópica, o aroma touch, aplicando também a técnica aroma touch, que é fantástica. Muitas vezes a gente tem a técnica aroma touch que é aplicada ao longo da coluna, e a gente tem a técnica aroma touch que é aplicada na mão, né? Então, quem tem um pouquinho já de prática nos pontos de reflexologia, também você pode aplicar a técnica aroma touch na mão ou no pé, também pode ser no pé, claro, com certeza, com o uso do blend aroma touch, né? E pode resolver bem uma cefaleia de intensidade média. Então, aqui, gente, é claro, você precisa fazer todas as formas de uso? Depende de como que está a sua cefaleia, depende do seu nível, né, de sensibilidade para isso, certo? E aí eu também indico ingestão da copaíba 2 gotas 2 vezes ao dia, ok? Então, cefaleia de intensidade média. Cefaleia intensa, né? Então, aquela dor de cabeça que tá forte mesmo. Aromaticamente, também a lavanda com bergamota, já vai fazer um alívio bem legal, já vai ser sedativo, já vai te relaxar e já vai começar a agir de uma maneira bem legal, tá? Uso tópico, quando a cefaleia tá intensa, a gente precisa fazer Deep Blue, né? O Deep Blue vai ser mais eficaz, tudo bem? Porque ele é um potente anti-inflamatório. A gente pode utilizar o Deep Blue lá na ponta do dedão, por exemplo, que é a nossa cabeça, usando as técnicas de reflexologia ou a técnica aroma touch, ok? Ingestão, aí a gente vai precisar de copaíba com lavanda, 2 gotas de cada a cada 6 horas, né? E aí até cessar a dor. Muitas vezes a gente sabe que a enxaqueca pode durar até 72 horas, então a gente tem que fazer o uso, né? No caso da ingestão, de tudo aqui, inclusive da ingestão, por 72 horas no mínimo, ok? Então, quando a enxaqueca é pulsátil, persistente, a gente vai fazer o uso aromático também da lavanda com a bergamota, o uso tópico de Deep Blue, e aí a gente vai dobrar as vezes que a gente vai fazer a técnica. E a ingestão a gente vai incluir a copaíba, bergamota e manjericão, 2 gotas de cada, de 6 em 6 horas. Samanta, mas isso aí é muito potente. Sim, por quê? Porque uma enxaqueca é algo realmente muito incapacitante. Mas eu tenho certeza de que com essas ações aqui, dessa forma, né, a gente vai conseguir combater, né,
a dor, a gente vai conseguir combater a dor de uma maneira bem eficaz, mas às vezes ainda assim não será suficiente, né? Ainda vai persistir, mas é claro que ao longo do tempo isso vai melhorando e principalmente se você vai mudando o seu estilo de vida, com certeza isso tudo vai melhorando sem dúvida alguma. Se você melhora a sua alimentação, se você melhora a ingestão de álcool, se você melhora o exercício físico, né? Ai, mas eu faço só 2 vezes. Melhora, então, né? Se você melhora a sua capacidade cardiopulmonar, melhora tudo isso, reduz a inflamação do corpo inteiro, porque veja, não é só o seu cérebro que está inflamado, é o corpo todo que está inflamado. Tá? Então, gente, eu tenho certeza que com essas ações aqui, a gente vai conseguir ajudar bastante uma pessoa ou você mesmo que tem um problema de enxaqueca e cefaleia, ok? Então, aqui, ó, eu trouxe as referências que eu procurei, as referências científicas, tá? Onde eu procurei, beleza? E aí, a gente finaliza a nossa apresentação. A equipe Motivate agradece a sua participação. Se você quiser conhecer, você que está aqui convidado, cliente, se você quiser conhecer mais sobre os óleos essenciais, ou se você quiser saber mais, fazer uma compra dos óleos essenciais que eu indiquei aqui nessa aula, por gentileza, procure a pessoa que te convidou para essa aula, o consultor, e uma ótima noite a todos, sem cefaleia e dor de cabeça. Boa noite. Gratidão.